Olá, bom dia! Observatório Feminino no ar comigo, Aline Neves, ao meu lado a minha amiga Amanda Antunes. Amanda, bom dia para você. Oi, Aline, bom dia para todo mundo que nos acompanha, para quem nos assiste, para quem nos ouve, né, no radinho aí da Itatiaia e também para quem nos acompanha pelas redes sociais. O sonho de ter uma família real, às vezes pode virar um pesadelo. Isso aconteceu com Débora Vieira Costa, a jogadora de futebol do Atlético Debinha, de 22 anos. Ela foi abandonada pelo pai biológico ainda no primeiro ano de vida e acabou sendo adotada pela mesma família que havia acolhido a mãe dela. Aos 8 anos, a Debinha foi estuprada pela primeira vez pelo pai adotivo e essa situação continuou até ela fazer 12 anos. O esporte salvou a Débora, o futebol salvou a Débora. E é ela que está aqui hoje para contar essa história. Debinha, bom dia para você, obrigada, viu, por você estar aqui no Observatório. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Debinha, quando a gente fala que o futebol te salvou, né? O que você encontrou no futebol depois de ter aí passado dos 8 aos 12 anos, né, por estupro, né, por uma pessoa próxima? Como é que você encontrou aí no futebol esse alento? É que o futebol, ele trouxe pra mim, tipo, alegria, né? Felicidade. Então, tipo assim, quando eu tava jogando futebol, eu estava longe de casa e longe da pessoa que me fazia lembrar o que eu não gostaria de ter passado, né? E o futebol me deu motivo pra continuar, pra não desistir e pra ter um objetivo, que eu acho que todo mundo precisa de um propósito na vida. E o futebol, ele me dá isso, ele me dá um motivo pra continuar todos os dias. Eu falo que o programa Observatório Feminino é um programa que a gente tem com muito amor, que a gente participa com muito amor e paixão. Eu estou pensando que eu acho que é a primeira vez que vem uma jogadora de futebol aqui Acho que sim, Amanda, no primeira. Observatório, Pelo né? menos nessa época que a gente está, né, no Observatório é a primeira. E aí, Debinha, eu queria entender um pouco mais desde a sua infância. Você falou pra gente que tem 3 meses só que você está aqui em Minas, né? Aqui em Belo Horizonte. Fala pra gente um pouco da sua infância, né? Que a gente sabe que você vai recordar aí de situações que você gostaria de não ter passado, mas o fato de você estar aqui hoje, não só para falar de você, uma mulher no futebol, mas também é contar a sua história para evitar que mais crianças passem pelo que você disse, né? Pelo que você passou. Então, eu queria que você contasse desde a sua infância como que as coisas, né, foram acontecendo. A minha mãe de sangue foi abandonada pela família dela, né? No caso, os pais dela de sangue. E ela foi adotada por uma família. E essa família cuidou dela, da minha mãe de sangue. E essa mesma família ficou com o meu irmão, que é 1 ano mais velho que eu. E quando eu tinha 1 aninho de idade, essa família também me adotou, porque o meu pai e o pai do meu irmão abandonou a nossa mãe. E a nossa mãe não tinha condições de criar a gente. E também acho que, como ela não teve uma base familiar, acho que ela não sabia muito como fazer, por também ter sido abandonada, né? Aquele ciclo vicioso. E ela deixou eu e meu irmão com a mesma família que criou ela. E então fui criada por essa família adotiva. E na minha infância, esse cara, que era para ser o meu pai, o meu protetor, ele me estrupou dos 8 a 12 anos de idade. E isso acontecia porque a minha mãe adotiva, ela tem, na verdade, 2 filhas mulheres e um rapaz, né? E eles são mais velhos que eu e o meu irmão, tipo assim, coisas de 10 anos, alguma coisa assim. E tinha festividades na nossa cidade, e eu e o meu irmão não tínhamos idade de ir. E o marido dela, ele era vigia de um colégio. Então, quando a minha mãe saía para levar os filhos dela para a festa, ele ficava comigo e com meu irmão e a gente dormia com ele no colégio. E como a minha mãe saía, ele aproveitava para abusar de mim. Eu imagino que você só foi entender que era vítima de um crime depois de muitos anos, né? Sim, muito depois. Eu sou do interior, né, de São Sebastião do Tocantins. Uma cidade que zona rural e zona urbana conta com 4.500 habitantes, tipo assim. E lá é uma cidade que a gente não sabe sobre isso, não entende sobre isso. É um tabu, entendeu? Então,
Tanto que quando aconteceu tudo, quando eu resolvi falar a primeira vez, eu recebi muitas críticas de pessoas de lá, e de cidades próximas, né? Falando que o cara tinha me criado, então ele tinha o direito de mexer comigo. Tipo assim, ele não tem obrigação de te criar, então o mínimo que você pode fazer é dar seu corpo pra ele, né? E eu saí de casa a primeira vez com 14 para 15 anos, quando eu fui para Goiânia, para um projeto da Ludmilla e da Cristiane, em Goiás. E elas me acolheram e entenderam um pouco da minha história. E aí, quando eu saí da cidade pequena para a cidade grande, eu fui entendendo, fui crescendo e fui entendendo que aquilo era errado. Mas quando eu era criança, eu tinha muito medo de falar, de abrir a boca, porque eu não tinha para onde ir. A minha mãe não morava, a minha mãe de sangue, que deixou eu e meu irmão, não morava com a gente. E o meu pai tinha me abandonado. Então, tipo assim, eu tinha medo de falar, ninguém ia acreditar, porque ninguém realmente ia acreditar. E eu também tinha medo de não ter com quem ficar, com quem morar, ou para onde ir. Então, eu meio que guardei isso para mim. E depois de um tempo, eu tive coragem para falar. Quando eu fui para Goiânia, retornei para casa uma vez nas férias, em Tocantins. E a minha mãe de sangue estava lá. E eu contei para minha mãe de sangue sobre o que aconteceu comigo na infância. E minha mãe de sangue me respondeu que o mesmo cara que me criou, que me estrupou, estrupava ela também na infância. E ele tem 2 filhas, como eu disse, né? E aí eu e minha mãe resolvemos contar para as 2 filhas. E a filha mais velha relatou que ele também abusou dela, mas que não abusou da mais nova, que é a caçula, porque a mais velha protegia. E aí, tipo assim, eu fiquei, foi um turbilhão de sentimentos, porque eu tava falando de mim e descobri que havia mais 3 vítimas. E aí ele tem, na verdade, 2 netas, 2 crianças. E eu era a 4ª vítima contando a história. Eu fui a primeira que teve coragem de tornar isso público. E aí as outras 3 também falaram, no momento ali só de mulheres, elas também contaram a situação. E eu fiquei pensando que as 2 netas deles seriam as próximas. E então eu resolvi falar. Mas primeiro eu só falei para a família e esperei que minha mãe ou que alguém me desse suporte de alguma forma. Só que eu não tive isso. Meio que todo mundo falou, não tem muito o que a gente fazer porque, tipo, as filhas, ele é meu pai. Então elas não queriam ver o pai atrás das grades. E a minha mãe adotiva, ela não queria que as filhas dela sofressem. Então, tipo assim, ninguém fez nada. E eu retornei para Goiânia. Só que eu fiquei, tipo, muito cismada com tudo aquilo. E eu precisava falar, eu precisava fazer alguma coisa para que aquilo não acontecesse com as 2 outras crianças que estavam naquela família. E então eu postei um vídeo no Instagram, na internet, pedindo socorro, pedindo ajuda. Tipo assim, eu já estava no meu limite. E o vídeo, ele viralizou. Viralizou muito e chegou no meu pai de sangue, que nunca fez nada por mim. Mas como ele não tinha nenhum tipo de sentimento pelo cara que me criou, ele foi a única pessoa que teve coragem de levar isso até a justiça. Só que também foi uma fase muito difícil, porque quando eu falei, eu recebi muitas mensagens horríveis, como eu disse, de pessoas falando que eu estava destruindo a família dele, de pessoas falando que a culpa era minha ou da minha mãe, porque minha mãe não quis me criar. Das pessoas culpando todo mundo, culpando a mim, menos a ele, que é o verdadeiro culpado dessa história toda. E aí, com meu pai foi até a justiça, né? Então, o delegado começou a me procurar, me mandaram mensagem e demorou mais ou menos 1 ano ou 1 ano e meio para ter o julgamento. Enquanto foi tendo o julgamento, na época eu estava no São José do Rio Preto, no Realidade Jovem. E eu lembro que a minha audiência foi por vídeo e eu continuava jogando, porque o futebol, ele me fazia assim, não para, não para, não para, porque é muito difícil você lidar com tudo isso sozinha. Eu digo sozinha em apoio de família, de amigos, porque eu não tive, realmente foi sozinha. Só que eu tive Deus o tempo todo. Deus esteve ao meu lado o tempo todo. Deus foi meu advogado, ele foi tudo, ele não me deixou desistir, porque foi uma fase muito difícil. E eu acho que eu tava com uns 18, 19 anos, agora eu tenho 22.
E era muito difícil para mim entender tudo aquilo, toda aquela situação. E eu também achava muito injusto eu estar passando por tudo sozinha, mesmo estando fazendo o que era certo, o que era correto a se fazer. Mas enfim, teve audiência por vídeo e eu tava jogando no São José do Rio Preto, né? E, tipo assim, teve audiência, ele foi julgado e eu consegui com que ele pegasse 8 anos de prisão, né? Então, tipo assim, eu consegui. Apesar dos pesares, eu consegui. E eu digo que o que salva a minha vida, os meus dias e o que me salvou para estar aqui hoje foi Deus e o futebol. Tipo assim, os dois, lado a lado, não me deixando desistir. Deus me deu um propósito e me deu um dom, que é o esporte. E o esporte tem me salvado. Nossa, que história. Eu penso, Amanda, que muitas vezes, né, a gente, como que o nosso relato, né, o relato da vítima, ele não importa, né? As pessoas preferem julgar a vítima, colocar a vítima como a culpada, né, e o abusador ali, totalmente no direito dele, né, às vezes. Eu fico pensando muito, a gente avaliar, tem gente que pensa que esse termo, é mimimi, a cultura do estupro, ela é tão real, ela existe tanto até hoje, que é muito fácil, né, a sociedade, a gente vive numa sociedade machista, e aí fala, é a mulher que o aceitou, ou porque ela não falou nada antes, por que ela foi aceitando e demorou. Ela foi usar tal roupa? Né? E é tão triste isso, saber? E aí eu fico pensando, eu vou fazer uma pergunta para Debinha, que eu tô com medo da resposta. Ele pegou 8 anos de prisão, né? E eu acredito que é uma pessoa que não vai ter conserto, não, gente. A criança que estiver perto desse homem e de todos os outros criminosos, estupradores, as crianças sempre vão tá correndo risco, sempre vai correr risco. Quantas crianças na escola onde ele trabalhava talvez não foram vítimas, né? Mas como a Debinha mesma disse, é uma cidade, né? Uma região onde acaba que é muito comum aquilo, né? Do pai. É surreal pensar isso, mas é a verdade. Existe. E aí eu quero saber, ele tá preso? Ele tá preso. Ah, que bom. Ele tá preso. Que bom, né? Porque a gente sabe como que é a lei do Brasil. Mas, tipo assim, ele tá preso, 8 anos de prisão, mas ele vai sair. E aí, a pergunta é, tipo assim, se ele precisou abusar de 4 pessoas, você acha que, uma pergunta que nem é tanto para você, mas para as pessoas que estão assistindo, vocês acham que ele vai ter conserto? Não tem. Uma pessoa assim não tem. É uma coisa que é muito assim, é muito fácil para ele, porque ele vai cumprir a pena e se tiver bom comportamento sai menos de 8 anos e tá tudo bem, vai viver a vida. E as vítimas precisam lidar com o trauma. Como que é o seu contato hoje com a sua família, com a sua mãe? Então, com a minha família adotiva, depois de tudo que aconteceu, depois que eu denunciei, eu fiquei praticamente 3 anos sem ter contato com eles. Porque foi uma fase que foi muito difícil para mim e também foi muito difícil para eles me entenderem, sabe? Mas hoje em dia eu voltei a ter contato, tipo, eu perdoei. Mesmo com tudo, eu resolvi perdoar porque eu precisava seguir a minha vida. E hoje em dia também eu entendo que a minha mãe adotiva, ela ficou em uma situação que foi difícil para ela. Foi difícil para ela tomar a decisão, porque ela tinha dó dos filhos dela, das filhas dela, da família dela, né? Aquela família tradicional. Hoje eu entendo e hoje eu perdoei, mas eu precisei de 3 anos para poder compreender, sabe? E de muita oração para conseguir me livrar disso, porque é como dizem, o ódio e o perdão, tipo, o ódio que eu tinha deles por tudo, só fazia mal a mim, não fazia mal a eles. Porque até 1 ano ou 1 ano e meio antes dele ser preso, ele continuou dentro da casa, ele continuou vivendo a vida dele, ele continuou pegando as crianças no colo. E era por isso que eu preferi vir a público e falar tudo. Por mim e também por elas, para que elas não fossem vítimas. Mas mesmo enquanto eu estava sofrendo, eles continuaram vivendo a vida deles normal. Então aquilo só estava prejudicando a mim mesma. Agora, quando a Aline falou pra gente que nós íamos, né, te receber aqui no observatório, não sei se a palavra não seria coincidência, mas nessa última semana eu noticiei um caso muito parecido,
que foi de uma criança de 12 anos, no norte aqui de Minas. Ela foi adotada aos 7 anos e desde os 7 anos ela era estuprada pelo pai adotivo. E essa criança, ela conseguiu relatar agora à Polícia Civil, recente agora, porque ela participou de uma palestra, foi uma investigadora da Polícia Civil, da Delegacia de Mulheres lá da região onde essa criança mora, e ela estava na escola dando palestra para as crianças. E aí, essa menininha, né, que sofria isso em casa, talvez, não sei se ela tinha conhecimento do que estava acontecendo, mas nessa palestra ela identificou que ela era uma vítima. E aí ela contou, né, para a investigadora, contou para né, a direção. E a polícia concluiu o inquérito agora e descobriu que ele aproveitava o momento em que a mãe estava trabalhando, né, para abusar da filha. E também, em várias situações, esse homem buscava essa criança na escola um pouco mais cedo para ficar mais tempo com essa menina. E ele foi preso, está preso também, foi preso em flagrante na porta da escola. Então, assim, é um caso que também, na hora que eu li, eu falei, gente, porque essa criança, ela foi adotada aos 7 anos. Então, assim, era aquele momento dela ter uma família, ter aquela proteção, né? E aí ela foi adotada, e desde quando ela é adotada até agora, aos 12, ela é abusada pelo pai adotivo. E como você disse, para quem deveria protegê-la, né? Exatamente. Porque a gente... Tipo, família é lá, né? Você tem sua família como lá, seu porto seguro. E é muito difícil você não poder confiar na pessoa que tá te criando. Então, quando você tipo assim, você se torna vulnerável. Porque você tem que ter a sua família como um lugar seguro. Mas nem sempre é. E é isso que é o mais difícil. E é por isso também que muitas poucas pessoas desconfiam que isso pode estar acontecendo dentro de casa, dentro da família. E por isso que muitas vezes a vítima também não fala, porque, tipo assim, com todo respeito, mas às vezes as pessoas querem muito uma família tradicional e se recusam a aceitar que algo tão cruel pode estar acontecendo dentro da própria casa. Então preferem fechar os olhos. Por mais que vejam sinais, por mais que enxerguem, tipo assim, mas preferem, tipo, vou me fazer de cego, porque não é possível que isso está acontecendo dentro da minha casa. Ô, Debinha, você falou aí, né, sobre a importância de falar desse assunto, de contar o que está acontecendo, e a gente sabe que existem aí inúmeras famílias, inúmeras meninas, filhas, né, mães que passam, infelizmente, por essa violência tão grande, né, que é o abuso sexual. Eu queria que você deixasse aqui, a gente está quase terminando o programa, um recado, né, para quem está passando por isso agora, da importância de falar. Mesmo desacreditada, você foi lá, você fez o vídeo, você falou, você recebeu críticas, né? Te colocaram ali no inverso, no papel, né? Você saiu do papel de vítima para ser ali a pessoa que estava denunciando um pai. É importante falar, é necessário falar. Sim, eu diria primeiramente para os pais e para as mães e para a família, seja quem for, você que cria, que a educação sexual ela é muito importante. Eu diria que é muito importante, seja sua filha mulher ou homem, saber onde as pessoas podem ou não podem tocar no seu corpo. E eu acho que precisam conversar abertamente sobre isso, para que as pessoas não fiquem com esse tabu, não posso falar de sexo com minha filha. Você não vai estar falando de sexo, você vai estar educando ela e evitando que daqui a alguns anos ela possa ser uma vítima, porque ela não sabia onde a pessoa poderia ou não poderia pegar no corpo dela. E eu diria também para que as pessoas que passaram por isso, para que não se sintam no papel de culpada, porque são vítimas. E que denunciem. Eu sei que não é fácil, porque não é fácil você falar sobre isso, não é fácil você falar sobre algo que te machucou, que é um trauma, né? Mas eu diria que é importante falar. Se você não quiser ir e falar sozinho, fale para alguém que seja da sua confiança. E eu diria para as crianças que elas, tipo assim, conversem, as crianças, que elas possam conversar abertamente com a sua mãe e suas mães, ou pais, não sei, com elas também, para que a mãe sempre se coloque ali como protetora. Eu digo mais a mãe porque muitas das vezes é o pai quem faz, né?
É muito difícil você ver, às vezes tem, mas é muito difícil você ver uma mãe que abusou de uma filha. Acontece, mas é raro. Então eu diria para a mãe conversar abertamente com a filha e que se a filha der sinais, para que não se façam de cegas, para que enxerguem mesmo, para que não queiram ficar nessa de família tradicional, que é melhor você salvar a sua filha, porque isso pode prejudicá-la no futuro, do que você querer viver um casamento de aparência. Eu diria que é melhor você educar a sua filha com educação sexual, do que daqui a um tempo a sua filha relatar que foi estrupada e não sabia o que era aquilo, que entendeu depois de grande. E eu diria que é melhor também acreditar na vítima do que colocar a vítima como papel de culpada. Bom, e como a Aline disse, está acabando o observatório, mas a gente não pode deixar o observatório acabar sem você falar um pouquinho de você aqui em Minas, no Galo. E agora que você tenha ótimas lembranças e ótimos momentos aqui, né? Sim. Como é que tá sendo? Eu tô muito feliz, né? Graças a Deus eu consegui chegar até aqui. Não foi fácil, mas, como eu disse, muitas das vezes, quando eu não tive família do meu lado, mas Deus, em cada momento da minha vida, colocou pessoas em que abriram a porta da casa para mim, que me deram lá, que me acolheram, mesmo quando eu não tinha como retribuir financeiramente. E eu diria que Deus enviou em cada momento da minha vida alguém que eu fosse precisar. Se eu não tinha onde morar, Deus mandou alguém que falava, você vai morar na minha casa. Se eu não tinha, sei lá, se o meu dinheiro não dava para comer, Deus mandava alguém que ganhava mais e falava, você tá comigo, eu vou te ajudar. Então eu diria que ter chegado até aqui é a realização de um sonho e que foi Deus em cada momento da minha vida, que não me permitiu não ter onde morar, não me permitiu passar fome, e eu sou muito grata por tudo e por estar aqui hoje. Debinha, a gente queria te agradecer. A gente conversou com Débora, jogadora de futebol do Atlético, que tem aí um futuro no esporte brilhante, Debinha. Espero que você alcance o topo da sua carreira. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada, Debinha. Adorei te conhecer. A gente vai te acompanhando daqui, tá? Tá bom. Vamos então, né, Aline? Até semana que vem, né? Até semana que vem, gente. Bom domingo aí. Tchau.